Declaro aberto a 37ª sessão ordinária de 2025, sendo esta a 40ª sessão realizada no ano. E convido o vereador Leandro que faça uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Não conteis com riquezas injustas. Não digas, tenho o suficiente para viver, pois no dia do castigo e da escuridão, isso de nada te servirá. Não te direis forte, não te entregueis às cobiças do teu coração. Não digas, como sou forte, ou quem me obrigará a prestar conta dos meus atos? Pois Deus tomará sua vingança. Não digas, pequei, e o que me acontecerá de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a doutora Fábio que realize a leitura da ata de número 39 de 2025. Ata número 39 de 2025. Aos 13 dias de novembro de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 36ª sessão ordinária, sendo a 39ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 38 de 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, foi lida a recomendação administrativa número 2 de 2025, expedida pelo Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Em seguida, foi entregue uma cópia desta recomendação a todos os vereadores. Dando sequência aos trabalhos, o presidente colocou em votação em segundo turno, juntamente com os pareceres das comissões competentes, o projeto de lei número 2585/2025, o qual foi aprovado de forma unânime. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra livre aos senhores edis. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária a se realizar na quarta-feira, 19 de novembro, em razão do feriado da Consciência Negra, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se esta ata, Sala das Sessões, 13 de novembro de 2025. Em votação a ata de número 39 de 2025, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários manifestem-se, por favor. Aprovada a ata de número 39 de 2025. Teremos nesta ordem do dia as seguintes matérias. Projeto de lei entrando em tramitação. Projeto de lei de número 2607 de 2025, que regulamenta a aplicação e suplementação de carga horária para professores efetivos, revoga a lei de número 2123 de 2027. Moção número 15 de 2025, que é de autoria dos senhores vereadores Leandro Ram, Márcio D'Ambroschi e Valdinei Batiste. Eu queria aqui cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar principalmente as pessoas que estão nas suas casas nos assistindo, cumprimentar aqui, em especial hoje, a minha afilhada, né, que trabalha no Jornal Fronteira. Que Deus continue te abençoando nessa caminhada. Cumprimentar aqui o doutor Carlos, secretário da Saúde, que sempre está nos auxiliando aqui na Câmara de Vereadores. Cumprimentar aqui a prof. Elisângela, as duas Adrianas, né? As duas Adrianas, e a esposa do Raul, e o secretário do Urbanismo, e principalmente as pessoas que nos estão assistindo, a imprensa e os funcionários da casa. Nesse momento, senhores vereadores, entrando em tramitação e discussão, o projeto de lei de número 2607 de 2025, e convido a servidora Elisângela, da pasta da Educação, para que venha até a tribuna para explanar sobre este projeto. Sinta vontade para suas considerações, Elisângela.
boa noite a todos. Então, eu vim aqui hoje, em nome da Secretaria Municipal da Educação, que a gente, assim, pensando na qualidade da educação, né, a gente sentiu a necessidade de estar fazendo uma alteração na lei que regulamenta a suplementação das aulas extraordinárias. Porque na nossa lei de 2006, não, essa é a nova, né? A nossa lei de 2058 de 2015, ela veda os professores aposentados de pegar a suplementação. Então, a gente, todos os anos, no mês de novembro, a gente lança um edital de aulas extraordinárias. E a gente fica com uma defasagem grande ainda de professores que faltam no nosso quadro. Apesar de dar as aulas extraordinárias para o pessoal da ativa, faltam professores. A gente recorre para o processo seletivo. O processo seletivo, ele é lento. Ele é 5 dias para chamar, depois mais 5 dias para a pessoa demonstrar interesse, se a pessoa está trabalhando em outro local. Então, é um processo lento. E a gente sabe que a gente tem as crianças, a gente tem sala de aula, e é difícil a gente trabalhar sem um professor dentro da sala de aula, né? São 10, são 15, são 20 crianças, o diretor atendendo, os pais chegando. Então, a gente assim pensou em o professor que está ativo 20 horas, ele se aposentou 20 e ele está ativo 20 horas ainda no município, ele pegar essas aulas extraordinárias após todos os professores efetivos ativos, sem período aposentado. Então, ele não vai prejudicar o professor que está ativo sem período de aposento. Ele vai ficar por último, depois de todos os ativos pegarem as suas aulas, vai para o professor aposentado 20 horas, que tem 20 ativo, pegar a turma, se for assim, né, se ele se inscrever nas aulas extraordinárias. Isso, gente, a gente pensa que gera qualidade também. Porque o professor que está com nós ativo, ele recebe toda a formação que todos os outros professores recebem durante o ano. E a nossa demanda é grande e nós temos assim mais de 40 horas de formação específica do calendário letivo, fora as formações que a gente tem do núcleo de cooperação com Francisco Beltrão. Então, assim, o professor já está no quadro, o professor já conhece os alunos, o professor já tem a formação que a gente precisa. Assim, o PSS, ele é muito bom, ele nos auxilia, mas ele tem que passar por um processo até chegar onde a gente está. Então, a gente pensando em qualidade e pensando em favorecer também essas turmas, né, que geralmente ficam um bom período de tempo sem aula no início do ano letivo, pela falta de profissional. Então, foi feito, assim, no artigo 1º dessa lei, que estaria no número 1 ali, maior nível e classe. Aí a gente colocou maior nível e classe, com exceção dos professores aposentados com uma matrícula. Se eu me aposentar com 40 horas e não tiver mais período ativo, eu não posso pegar. Eu só posso pegar se eu tiver um ativo ainda. Se eu tenho só 20 horas, me aposentei 20 horas, perdi meu vínculo também. Não posso pegar do mesmo jeito. Aí a gente colocou o inciso 1º ali da lei. Após os critérios acima, poderão assumir aulas extraordinárias apenas professores aposentados com vínculo ativo de 20 horas semanais, os quais serão convocados logo após os professores efetivos sem padrão de aposentado. Então, não vai, assim, mexer com a vida dos nossos colegas, né, que são mais novos que a gente, que estão iniciando e que estão com o padrão ativo, que nada mais justo, né, que a preferência sejam delas mesmas. E uma outra alteração foi no artigo 4º, na letra G. O professor designado 15 dias ou mais de falta justificada, o professor ele perderá, né, aqui no artigo 4º, haverá cancelamento de aulas extraordinárias para quem? Para o professor que apresentar 15 dias de atestado consecutivos, direto, com exceção à licença maternidade, né? Só será permitido em caso de licença maternidade. Senão, o professor está na extraordinária, pegou 15 dias de atestado, ele vai ser afastado. Então, esse seria um pedido, né, nosso, da Secretaria de Educação, que eu acho que isso vai ajudar, vai gerar maior qualidade e um certo conforto para todos nós também, e para as crianças, né? Elisângela, só para confirmar, desculpa, nós estamos
Nós estamos revogando a lei de 2123, 2017, é isso? 2123, 2017. Isso, então, não, essa é a minha dúvida. Senhores vereadores, a palavra está aberta, fiquem se sentindo à vontade. Alguma dúvida? Com a palavra, vereador Tássio. Queria aqui cumprimentar o presidente da Câmara, Zé Borsato, os demais vereadores, a imprensa, os funcionários da casa, a dona Adriana, professora, a dona Eliane, o Jair, o Dr. Carlos, o Josiel e a todos os demais que nos estão escutando aí. Só uma pergunta, cumprimentá-la também, né, Elisângela? Só uma pergunta, esses professores, eles vêm para suprir a necessidade do começo de ano, que a gente sabe que, às vezes, no começo de ano falta professor, né? Isso. Ele vem para suprir essa necessidade. Ele vem para suprir essa necessidade, de repente falta professor, ou eu tenho, mas posso pegar, mas eu já tenho aula nesse padrão, eu tenho que abrir mão, eu não consigo do professor ativo, né? Ou até mesmo licença maternidade, licença doença, licença prêmio. Esses professores viriam para suprir essas necessidades temporárias. Entendi. Vem para suprir as necessidades temporárias, de férias e tudo. Férias. Uhum. Demais. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Leandro Ram. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais nobres colegas vereadores, cumprimento a assessoria jurídica, os funcionários da casa, cumprimentar a Elisângela neste momento aqui representando a secretária e a Secretaria de Educação do município de Barracão, cumprimentar o Dr. Carlos Santin, secretário de Saúde, Josiel, secretário de Urbanismo, cumprimentar a dona Adriana, representando a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, cumprimentar a Adriana, também servidora do município e designada na secretaria, a esposa do vereador Raul, cumprimentar a imprensa e a população que nos acompanha, em especial a população do município de Barracão. Senhor presidente, senhores vereadores, na manhã de hoje nós tivemos uma longa conversa com a Elisângela e com a secretária de Educação, juntamente com o Dr. João, o presidente também se fez presente nesta conversa, e aonde discutimos alguns assuntos. Naquela oportunidade, enquanto nós conversávamos, eu tive a oportunidade, e eu sempre digo que é um dos que nós temos que ter por princípio, Elisângela, de elogiar em público e chamar a atenção reservado. Eu tenho como princípio desde quando comecei a lidar com o público, e tive a oportunidade nessa manhã de falar e elogiar pelo teu conhecimento e pelo profissionalismo que tu age enquanto servidora do município na secretaria, tendo inclusive passado pelo cargo de secretária, antecedendo a atual secretária, dona Sandra, e faço agora publicamente esse elogio, em reconhecimento à dedicação, o conhecimento do que se refere à educação e à Secretaria de Educação e todos os procedimentos que são acessíveis. Nós estamos aqui, como já dito pelo presidente e pela Elisângela, nós estamos revogando a Lei 2123 de 2017, que proibiu que os professores aposentados pudessem estar pegando aulas extraordinárias. Na verdade, e nós temos que fazer aqui essa meia culpa de que todos os projetos que vêm para a Câmara de Vereadores que se refere à educação, eles são projetos que geram um pouco de polêmica. E nós temos esse entendimento e temos esse conhecimento. O projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores. Nós hoje estamos discutindo e analisando esse projeto. Nós sabemos, já nos repassado pela Elisângela e pela secretária, da necessidade da aprovação também com urgência desse projeto, e quero dizer que o meu entendimento sempre é que os projetos que se referem à educação, eles devem ser, no meu entendimento, esse é o entendimento do vereador Leandro, amplamente discutido com o quadro. Mas, havendo a necessidade da aprovação de urgência, o meu entendimento, Elisângela, e o meu posicionamento é de que nós, se houver o entendimento dos senhores vereadores e nós compor a maioria na aprovação desse projeto, é de que nós estamos dando uma carta branca para a Secretaria de Educação e para a secretária, para que alguns problemas que nós enfrentamos, sempre no início das aulas, sejam resolvidos.
pela tua fala, pela defesa do projeto e pelo que nós conversamos, nós não enfrentaremos, neste início de anos, alguns problemas que normalmente nós enfrentamos, que é a falta de professores. Quero crer e acreditar de que realmente, com a aprovação deste projeto, nós conseguimos amenizar um pouco este problema, que é a falta dos professores, principalmente no início de ano, e que aí vem todas aquelas questões de reclamações dos pais, dos alunos, enfim, das dificuldades que nós enfrentamos, e isso tudo acaba sempre parando na Câmara de Vereadores e nos vereadores, porque eu sempre digo que nós aqui somos o para-choque da população, e é para nós que as reclamações chegam, e nós temos que procurar os meios legais e possíveis para que nós possamos resolver esse problema. Se dito por ti e pela nossa secretária, de que nós aprovando este projeto de lei, nós estaremos amenizando um pouco o problema, que é a falta de professores, principalmente no início de ano, e daí também quando de licença maternidade, de atestados médicos, enfim, de todos os problemas que surgem, de professores que pedem exoneração, professores que se aposentam, enfim, nós sempre temos essa dificuldade de estar tendo um professor para substituir, estar indo para a sala de aula, e aí tudo aquilo já dito aqui, que pelo o teste seletivo, que chama um professor, tem o prazo de 5 dias, aquele professor não comparece, aí tem que chamar o outro, mais 5 dias, o outro não tem interesse, e quando vê, passou um mês, e nós temos com uma sala de aula sem alunos. Se dessa forma nós iríamos contribuir, enquanto Câmara de Vereadores, para que este problema seja resolvido e para que nós não enfrentamos essas dificuldades e esses problemas, eu digo claramente a Vossas Excelências e ao senhor presidente que sou favorável à aprovação desse projeto, deixando aqui uma ressalva de que, no entendimento de que nos repassa os técnicos da Secretaria, dizendo que com esse projeto nós amenizamos esse problema. Então, e também peço ao senhor presidente para que nós possamos, após a discussão, interromper a sessão, para que as comissões emitam os seus devidos pareceres e para que nós, diante daquilo que nos solicitou a secretária de Educação, nós possamos votar em primeira e segunda votação este projeto de lei. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Mais vereadores? Com a palavra, vereador Valdinei. Saúdo, senhor presidente, caros colegas de mesa, a todos os aqui presentes, já anteriormente nominados. Diante do desafio que é a questão pedagógica, a questão da educação hoje em dia, a gente sabe que é uma classe que adoece bastante, né? Porque muitas vezes a exigência, o desafio é grande, e a saúde mental a gente sabe que ela caminha par e passo aí com a saúde física. E nós temos bastante professores aí bastante debilitados, né, pelo desafio que é a educação hoje em dia, né, atuar nessa área. Nossas mentes, nossas crianças são bombardeadas por vários canais de informação, que é bem diferente do antigo, né, onde quem dava palavras que mereciam consideração e respeito era o delegado, o prefeito, o padre e mais algum perdido por aí, né? Hoje em dia são inumeráveis fontes de informação que disputam aí a atenção das crianças, e o professor muitas vezes na sala de aula se vê atormentado, né? Para achar o seu espaço e poder conduzir. Então, nós precisamos, acho que, alargar a capacidade para mantermos o plantel de professores, sim. Mas, assim, nós precisamos também, né, e aqui acho que está descrito alguns critérios, para que também não se abra, assim, né, sobremaneira, e vale tudo para que a sala não fique sem professor. Também não é esse o pensamento, e eu tenho certeza que não é esse o pensamento da lei aqui apresentada, né? Então, eu vejo assim, abrir a possibilidade para os aposentados atuarem é justo, né? Tem muito aposentado que merece muito mais respeito do que recém-formados, né? Eu já fui aluno, né? E aluno que eu tinha professor que eu respeitava e professor que eu desprezava, né? Porque alguns inspiravam e te prendiam a atenção, você não via a hora passar, a aula era agradável, proveitosa, e tinha gente que não tinha vocação para estar em sala de aula.
E ensinar, para mim, é uma questão muito mais vocacional do que financeira, né? Do que profissional. Então, se você não é capaz de inspirar uma turma, né, para que te prenda a atenção, você vai transformar a sala de aula numa gritaria, numa disputa de argumentos aí desproporcional, né, de quem deve ensinar do que quem deve aprender. Então, acho que abrir essa possibilidade para o retorno à atividade do quadro dos aposentados é bom, né, porque eu digo assim, a idade nessa questão ela é relativa. Tem pessoas que com 3 meses de aula adoecem. Tem gente que passa uma vida inteira no desafio, né, e ainda mantém inspiração e pode ir adiante e pode contribuir bastante, né? E, então acho que abrir essas portas é bom, é positivo, e se houve uma lei anterior aí que travou, a circunstância, quem sabe, era diferente na época, né? E agora essa necessidade está se tornando bastante urgente. A gente vê, como o Leandro falava, os problemas no início do ano são recorrentes e há uma chiadeira pela falta de profissionais para conduzir as turmas. Então, eu creio sim que é bem apresentado o projeto de lei. Esse problema que sempre é recorrente, ele precisa ser, né, pensado anteriormente para ser minimizado, se não eliminado, e dar atenção à classe dos professores, né, dar atenção à classe dos professores. Eu volto a dizer, né, é uma classe judiada hoje em dia, né, que vocês estão disputando aí espaço com inúmeros que se declaram formadores, né, de opinião, formadores de personalidade, e que não forma ninguém, né? Meios de comunicação e redes sociais não formam ninguém, deforma as pessoas, né? Então, é muita informação e você não assimila nada e você acaba inutilizando o teu tempo achando que está aprendendo alguma coisa e bem no fim tu não lembra de um ponto que vale a pena ter passado por aquilo. Então, creio que sim, né? Nós olharmos com carinho para essa lei, se for da necessidade de aprová-la em 2 turnos para que também a Secretaria possa ganhar tempo e organizar suas ações futuras, aí, principalmente para a reabertura do ano letivo, que já está às portas, aí estamos encerrando o ano, e possa organizar suas ações, é louvável, né? E a nossa respeito, né, aos professores, a nossa solidariedade a todos aqueles que batalham nesta área, e sabemos que será futuramente aí uma classe quase que em extinção, né? Porque se tu perguntar hoje às crianças aí quem quer ser professor, é a mínima, né? É a mínima expressão. Antigamente era muito mais. Então, nosso respeito aí a todos os professores e que possam continuar, né, nessa valorosa função, com inspiração, né, e com vocação, beleza? Muito obrigado pelo espaço, presidente Cireis. Demais. Então, eu queria agradecer a Elisângela por ter vindo aqui, né, sanar as dúvidas. E é importante, né, que não haverá prejuízo, né, Elisângela, para os professores que estão em ativa. Somente serão chamados, né, quando o quadro estiver cheio, e aí sim será um recurso, né, digamos assim, para sanar essa dificuldade que a gente já vem quase todo ano tendo, né, a falta de professores, porque cada vez mais aumenta o número de professores nas salas de aula. Então, acredito eu que é um meio, né, para a gente não parar com a sala de aula, que a gente já sabe disso, não é que às vezes fica 2, 3 meses aí no começo do ano, que os professores muitas vezes vão para outras escolas, como aqui nós moramos em municípios juntos, e sabemos que na Santa Catarina os professores ganham mais. Então eles fazem os dois seletivos e na hora de chamar eles vão para onde ganha mais, que é um direito de cada um. E a gente tem essa dificuldade sempre, né, com a falta de professor. E assim isso vem sanar, né, esse buraco que fica aí, para que nossas crianças não tenham prejuízo. Então, deixo o microfone à sua disposição, Elisângela, para as suas considerações, e muito obrigado por ter vindo nos auxiliar. Então, a gente só tem a agradecer, né? E, assim, eu sei que não é fácil, porque eu estou aposentado, mas eu acho que o município ganha muito, as escolas
Muito obrigado e sinta-se à vontade. Nesse momento, senhores vereadores, interrompo a sessão por tempo indeterminado para a emissão dos pareceres pela comissão competente.
voltando aos trabalhos, eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, o vereador Renan Vanin. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, a imprensa, escrita e falada, os funcionários da casa, a quem nos assiste e a todos os presentes aqui na Câmara. Eu dispenso a leitura do parecer. Senhor presidente, essa comissão é favorável, tem parecer jurídico favorável, e peço que o senhor consulte o plenário também para nós fazer a votação em primeiro e segundo turno no dia de hoje. Serei isso, senhor presidente. Muito obrigado. Da mesma forma, passo a palavra ao presidente da Comissão de Contas e Finanças e Orçamento, vereador Leandro Ram. Senhor presidente, da mesma forma, a Comissão de Contas, Finanças e Orçamento é de parecer favorável. Dispenso a leitura dos pareceres. Nós temos também parecer jurídico favorável. E gostaria, senhor presidente, de solicitar que fosse consignado em ata o voto favorável do vereador Leandro diante das justificativas apresentadas pela Secretaria de Educação. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Sendo assim, eu consulto os senhores vereadores na possibilidade de estarmos votando em 2 turnos no dia de hoje. Então, coloco em votação em primeiro turno o projeto de lei de número 2607 de 2025. Quem for favorável, se mantenha como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado em primeira votação. Com a concordância dos senhores vereadores presentes, eu coloco em segunda votação, no dia de hoje, o projeto de lei de número 2607 de 2025. Quem for favorável, se mantenha como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado em segunda votação. Solicito a doutora Fábio, a nossa assessora, que faça a leitura da moção de número 15 de 2025. Moção 15/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná. Os vereadores abaixo assinados nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa Legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e, após o seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção de parabenização e congratulações ao Instituto Federal do Paraná, Campus Avançado, Barracão, Paraná, pela passagem de 10 anos de sua instalação no município. Sala das Sessões, 11 de novembro de 2025, Leandro Ram, Márcio D'Ambroski e Valdinei Batiste. Com a palavra, os autores da moção. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Ram. Senhor presidente, nós tomamos a iniciativa de apresentarmos essa moção, tendo em vista o que já é exposto na própria moção, que é pela passagem dos 10 anos de instalação do campus avançado do Instituto Federal no município de Barracão. Nós sabemos o trabalho que é realizado pelo Instituto, mas como de praxe, senhor presidente, será marcada uma sessão para a entrega dessa moção, e aí sim, durante a entrega da moção, nós vamos estar fazendo os comentários e as justificativas que acharmos necessárias. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores. Com a palavra, o vereador Márcio. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, pedir permissão aí a todas as pessoas que estão nos assistindo aí pelas redes sociais e também cumprimentar a todos presentes nesta casa. Eu também acompanhei desde o começo, né, da venda aí para o Estado, depois passou a ser federal. Com certeza esse instituto está trazendo bastante alegria para nós do município de Barracão, pelo fato dos alunos que estudam lá estão prestando estudos aí fora e tirando notas boas, né, depois que passam aí pelo instituto. Então eu também gostaria aí de parabenizar o instituto. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Demais vereadores. Essa moção é bem justa, né? A IFPR vem investindo bastante em cursos novos, investindo aí no campus, né? E, se Deus quiser, muito em breve, ainda hoje conversar com o João, que é o
o responsável pela FPL, que muito em breve, se Deus quiser, ela vai se tornar campus. Aí sim teremos mais alunos de fora, trazendo, né, o desenvolvimento para o nosso município. A moção será confeccionada pela Secretaria da Casa para a posterior entrega à instituição homenageada, que será na próxima sessão, né, na semana que vem. Senhores vereadores, era esta a ordem do dia, e deixo a palavra livre para que os senhores vereadores possam falar dos seus trabalhos, que aconteceu essa semana. A palavra está livre, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Márcio. Eu gostaria também de ressalvar aqui, hoje fiz uma visita rápida aí à nossa Secretaria de Saúde, parabenizar aí o secretário. Ele estava me dizendo que já está facilitando aí a vida de algumas pessoas com alguns aparelhos auditivos, né? E também, posteriormente, passará aí ver algumas consultas, sobre a visão de algumas pessoas também, né? Principalmente as pessoas de maior idade. Gostaria também de ressalvar que ele é feliz por ter escolhido uma equipe boa, né? O Valdinei também faz parte aí da equipe da saúde, e com certeza o nosso trabalho começou aí há 5 anos atrás, né? Onde que a gente falava para a nossa população que a gente buscaria melhorias. Com certeza aí tem várias áreas do nosso município que já está se vendo aí o desenvolvimento, e principalmente na saúde, né? Porque estrada, asfalto, máquinas, tudo é bom, mas principalmente cuidar das pessoas, né? Então, quando se parte do cuidado com as pessoas, quer dizer que a nossa administração está caminhando aí no caminho certo, porque eu acho que a principal conquista nossa é a melhoria para a nossa população. Então, seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores. Mencionado. Eu também quero agradecer ao deputado Jacobo, né, e a equipe nossa do planejamento da prefeitura, o nosso prefeito Jorge, pelo belíssimo trabalho, né, que fizeram ali, que já o projeto já está pronto, da Rua Amazonas, né, aonde já está indo para licitação, acredito que em poucos dias. Uma rua muito comentada, né, que ninguém estava acreditando, né, mas todo mundo sabe que tem as normas legais para ser feito. Então, parabéns ao planejamento, ao prefeito Jorge, que auxiliou aí, e está tudo certo agora para a licitação. E também quero agradecer ao prefeito Jorge, aonde nos mandou uma máquina lá na minha comunidade para servir os agricultores lá que estavam necessitados de terraplanagem, estrada, bebedor. Então a gente fica muito grato ao prefeito pelo carinho, por esse bom olhar que teve lá para a minha comunidade, para aquele povo lá que também tanto necessitam desse serviço. E então fico muito grato por isso, e ele que continua assim nos auxiliando, essa nossa agricultura aí, que eles são muito, muito carentes e necessitam disso. E também queria estender o convite, que nós temos uma festa da comunidade, da nossa padroeira lá, Santa Catarina, domingo, né? A toda a população que nos ouve, a todos que estão escutando pelas meios de comunicações aí, se puderem fazer presente lá, comer um churrasco, né? E passar um domingo com nós lá. Seria isso, presidente, muito obrigado. Demais vereadores. Palavra, vereador Leandro Ramos. Senhor presidente, inicialmente faço uso da palavra para comunicar aos senhores vereadores e à população do nosso município e da região, principalmente os municípios de Santo Antônio do Sudoeste e o município de Bom Jesus do Sul, de que nós recebemos um ofício 307-002-2025, assinado pelo senhor Hélio Gomes da Silva, superintendente regional do DENIT no estado do Paraná, o qual nos traz algumas informações, entre as quais quero rapidamente ler o teor deste ofício, senhor presidente.
para conhecimento dos senhores vereadores e da nossa população. Em atenção ao ofício 63/2025, que solicita melhorias na sinalização vertical e horizontal ao longo do trecho da BR-163-PR, especificamente nos trechos que abrangem os municípios de Santo Antônio do Sudoeste, Bom Jesus do Sul e Barracão, reforçando a urgência diante da situação relatada, visando a segurança viária e a prevenção de acidentes, informamos. Há contratos em execução no âmbito do Programa Nacional de Segurança de Sinalização das Rodovias, BR Legal 2, que prevê a implantação e a recomposição da sinalização vertical e horizontal, bem como a instalação de dispositivos de segurança viárias, contemplando as demandas apresentadas no trecho mencionado. Foi realizado planejamento conjunto entre a contratada e a equipe de fiscalização da unidade local, visando a execução e a implantação e recomposição da sinalização horizontal, como pintura de faixas e instalação de taxas refletivas e sinalização vertical no trecho em questão da BR-163, conforme disposto na nota 2567 de serviço da BR-163. Sendo assim, informamos que a demanda será devidamente atendida em breve, conforme prazo estipulado na nota para mobilização da empresa contratada na execução dos serviços, conforme o planejamento estabelecido. Atenciosamente, Hélio Gomes da Silva Júnior, superintendente regional do DENIT no estado do Paraná. E junto com o ofício, senhor presidente, uma cópia da nota já da autorização da execução desse serviço na extensão de 30 quilômetros, que é o que compreende o trecho de Santo Antônio do Sudoeste a Barracão. Então, para nossa felicidade, a união de forças, aquilo que nós vimos falando aqui já surgiu efeitos, e um dos efeitos imediatos é, primeiramente, a sinalização dessa rodovia, e nós aqui falávamos muito sobre isso, a falta de sinalização em alguns trechos, e o que, no nosso entendimento, contribuía para que alguns acidentes ocorressem. Então, o Hélio já tomou as medidas, a empresa já foi contratada, a nota já foi emitida, e logo se inicia esse trabalho, então, de sinalização desse trecho entre Barracão e Santo Antônio do Sudoeste. Para nossa alegria, sabemos que são medidas paliativas, que tem muito que se fazer ainda, mas que de início é algo que nos motiva a continuarmos lutando pelas melhorias que nós temos trabalhado já, como eu já disse aqui em algumas sessões, ao longo de mais de 4 anos, na busca dessas melhorias. Senhor presidente, também quero publicamente aqui agradecer à administração municipal, através do prefeito Jorge, a equipe de planejamento do nosso município, aonde na tarde de ontem nós assinamos uma ordem de serviço para a construção de um pré-moldado lá no distrito de Siqueira Belo. Um recurso destinado pelo deputado federal Vermelho, no valor de R$200 mil, atendendo uma demanda da comunidade, uma solicitação e um pedido que nos foi feito já há mais de um ano atrás, e ontem nós assinamos esta ordem de serviço juntamente com a empresa que irá executar a obra, e o prazo de início da obra é para a próxima segunda-feira, e nós nos sentimos muito felizes em podermos estar contribuindo e ajudando nas melhorias daquela comunidade. Eu dizia durante a minha fala com a imprensa de que algumas melhorias e melhorias importantes já foram realizadas, que é o acesso ao distrito de Siqueira Belo, e com isso facilita a chegada dos romeiros até o distrito de Siqueira Belo. Nós sabemos do grande número de romeiros que visitam a Gruta Santa Emília, mas que nós lá não tínhamos um espaço adequado para recebermos esses romeiros. Com a construção desse pré-moldado, da cozinha, e já com o recurso garantido, inclusive já iniciou-se a compra dos equipamentos que nós iremos mobiliar esta cozinha, com tudo aquilo que precisa para que se possa oferecer refeições de qualidade aos nossos romeiros e às pessoas que visitam o distrito de Siqueira Belo. Nós nos sentimos muito felizes, agradecemos o deputado Vermelho e agradecemos o prefeito Jorge, então, pela sensibilidade e o entendimento de que nós precisamos levar as devidas melhorias às comunidades. Isso é resultado de um esforço, de um trabalho, da busca, e eu dizia isso, na defesa do Legislativo, porque Vossas Excelências sabem do meu posicionamento muito firme na defesa do Legislativo Municipal, não só numa questão pessoal enquanto vereador, mas na defesa do Legislativo, das viagens que nós realizamos à capital do Estado, das viagens que nós realizamos à capital federal, viabilizando recursos junto
muito aos nossos deputados. Tenho acompanhado, senhor presidente, porque encaminhei diversos pedidos de recursos, todos eles sinalizados positivamente para a liberação, e nós estamos acompanhando a liberação, e o vereador Leandro, até nesse final de semana, se preocupou um pouco, daqui a pouco, se perder no grande número de recursos que está sendo liberado, e alguém, como diz aquele velho ditado, senhor presidente, o papagaio comeu milho e o periquito levar fama. Então nós temos, eu tomo esse cuidado e me refiro especificamente a esse recurso do Siqueira Belo, porque nesse final de semana eu fui bombardeado por informações, senhor presidente, de que se estava no distrito de Siqueira Belo se realizando a desinformação. Nós temos a Câmara de Vereadores de Barracão, e eu digo isso muito claro, nós, os 9 vereadores, temos dado à administração municipal, e hoje eu tive uma longa conversa de mais de 1 hora com o prefeito, no gabinete, onde discutimos vários assuntos, e entre esses assuntos eu dizia da estabilidade política e administrativa que a Câmara de Vereadores tem dado, e essa harmonia que nós temos aqui na Câmara de Vereadores tem dado estabilidade política e administrativa. A Câmara de Vereadores tem contribuído muito para que as coisas aconteçam no nosso município. Todos os recursos que têm vindo, todas as obras, a nossa compreensão, estarmos como hoje fizemos, aprovando projetos em primeira e segunda votação, para agilizar e dar condições que a equipe administrativa possa trabalhar. Mas nós precisamos, senhor presidente, e eu sempre falo, e o vereador Valdinei, o vereador Raul tem um grande conhecimento bíblico, que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. O vereador Leandro se posiciona, e Vossa Excelência sabe, muito firme, sempre no seu posicionamento, na sua fala, na defesa do Legislativo, mas também na defesa daquilo que é o direito dos recursos que estão chegando ao município, daquilo que é o direito da contribuição pessoal que o vereador Leandro tem dado para que a liberação desses recursos possam chegar ao município, e já de forma alguma, senhor presidente, eu vou aceitar que haja distorções, ou que se procure, como eu já disse aqui, levar desinformação à população, ou que se procure tirar uso do trabalho que nós viemos realizando. Nós temos recursos e trabalho que é em conjunto, um número de vereadores, nós temos recursos e um trabalho que é realizado individualmente, e cada vereador tem feito isso, mas cada um tem que colher os louros do seu trabalho. Cada um tem que levar as informações para a população de forma correta. Vossas Excelências acompanharam, e nós temos gravações aqui na Câmara de Vereadores, aonde muitas vezes me manifestei publicamente aqui, elogiando e parabenizando o deputado Traiano pelos recursos que liberou ao município, porque tem o reconhecimento. Porque dou a Deus o que é de Deus e dou a César o que é de César. Mas também não vou aceitar, senhor presidente, que se volte no nosso município a se criar utopias. Não se pode mais admitir de que nós viemos aqui tentar enganar a população, ou tentar trazer aquilo que nós sabemos, e muitas vezes nós debatemos aquilo que não aconteceu. Não podemos permitir que se comece novamente, senhor presidente, com as ilusões do Pacto Nova Itália, do frango diferenciado, do gasoduto, da ferrovia, do caminho do milho, de 6 milhões de dólares, fundo perdido de Israel para o assentamento Colmeia. Nós temos que ter um posicionamento muito firme e não podemos admitir. E não podemos aceitar que membros do Legislativo também comunguem com isso. Nós não podemos criar essas utopias. E que, tentando criar essas utopias, nós tentamos tirar o mérito daqueles que estão liberando o recurso e daqueles que estão trabalhando em benefício do município. A harmonia, ela se mantém quando se respeita a individualidade de cada vereador. Desta forma, nós conseguimos manter a harmonia. O vereador Leandro não tem problema nenhum de se posicionar muito firme na defesa daquilo que é os recursos que nós estamos liberando e do trabalho que nós estamos realizando. Eu não tenho problema nenhum de dizer e parabenizar e agradecer, como fiz numa mensagem que encaminhei ao prefeito Jorge, dos recursos que o deputado Jacobo liberou para a execução dessa obra da Rua Amazonas, que é uma obra importante e que nós sabíamos que vinha enfrentando problemas por todas as dificuldades das elaborações de projeto e por todas as questões burocráticas que nós temos na liberação da licitação. Nós ficamos aí aguardando e tendo a paciência e entendendo de que nós tínhamos um prazo para que essa obra lá em Siqueira Belo começasse. Segunda-feira essa obra se inicia e eu me sinto muito feliz. Quero tranquilizar a população do distrito de Siqueira Belo. Não irei permitir que se crie utopias, não irei permitir que se tente distorcer o trabalho que está sendo realizado. Não tenho problema nenhum de reconhecer o trabalho dos outros, mas vou exigir de forma muito clara que o meu trabalho seja respeitado.
E se isso não acontecer, senhor presidente, nós não conseguimos manter a harmonia. Então, quero dizer aos senhores vereadores que nós temos todas as condições de continuarmos trabalhando para o progresso e para o desenvolvimento do município. Mas não podemos pender para um lado que já aconteceu e de tudo que nós já vimos acontecer no nosso município. Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos falando e com aquilo que estamos fazendo. E dessa forma nós iremos continuar trabalhando, iremos continuar fazendo com que o nosso município se desenvolva, e quero parabenizar o vereador Márcio pelo reconhecimento que faz hoje publicamente do trabalho que está sendo realizado pela Secretaria. E relatava o vereador Márcio na sua fala que visitou a Secretaria. E visitando a Secretaria, tomou conhecimento do trabalho que está sendo realizado. É isso que nós precisamos fazer. Visitar as secretarias. Hoje estivemos reunidos, como eu disse aqui, com a Secretaria de Educação, por quase 2 horas, discutindo os problemas da educação e juntos buscando uma solução. Esse é o nosso papel. Buscarmos as soluções, mas sempre reconhecendo o trabalho de cada um, respeitando o trabalho de cada vereador. Espaço nós temos aqui na Câmara de Vereadores, tem 9 cadeiras, e todos têm o direito de buscar o seu espaço. Mas não tem o direito de tentar passar por cima dos demais. Não irei permitir que se venha com utopias, com conversa, com mentiras para a população de Barracão, como nós vimos acontecer muitas vezes. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Antes de passar a palavra, tem inclusive o Valdinei, fizeram um bate e volta, tem que Curitiba, todo mundo, essa união de forças aí, que a semana já veio a carta do DENIT, né, endereçado à Câmara de Vereadores, aonde já foi emitida a ordem de serviço. Até podemos ver que tem as pessoas medindo, riscando, marcando a BR aí, então é a sinalização nova aí que será feita. Então, parabéns a todas as pessoas, né, que foi essa união de força que fez com que o DENIT tomasse essa decisão rápida, né, mediante os acontecimentos que vem vida sendo tirada aqui na nossa BR-163. Demais vereadores, só tornar pública as conversas, a gente interagindo com as pessoas, eles nos trazem suas demandas, e é justo que eles nos procuram enquanto vereador, então poderia ser passado pessoalmente, mas acho que aqui é o local também de repassar essas conversas que chegam com essa. Nós vimos algumas questões de queda de energia, né? A nossa Copel, sabemos da qualidade que é a empresa, da grandiosidade que é a empresa, né? E é passada uma visão de que é a melhor do Brasil na questão de geração e distribuição de energia, mas ainda nós temos lapsos daí de fornecimento por questões, né, do tempo, e algumas questões sempre irão acontecer, né, porque com a natureza aí a gente tem alguns eventos que não existe sistema perfeito que suporte algumas questões, não é? Então, ou por deficiência da rede, ou por algumas questões externas, e volto a dizer, climáticas, pode haver algumas interrupções de fornecimento de energia. E é interessante que a gestão pública aí possa pensar na questão da iluminação de emergência para alguns espaços que são ocupados durante a noite, né? E chegou algumas observações quanto à questão aí da rodoviária. Eu não sei se tem, não fui conferir, sou franco em dizer, e se tem, talvez não esteja funcionando. E lá é um espaço onde pessoas aguardam aí pelo transporte, e é um local aí que precisa dessa atenção. Então eu pediria aí aos órgãos competentes que dessem uma olhada nesse sentido, e já aproveitando, né, outros espaços públicos aí de ocupação noturna aí que o pessoal está ocupando, para que, se não há a devida instalação, para que se providencie, né, e se há que faça-se a conferência se está funcionando a contento, para que as pessoas que ali estão nesses momentos e de corte de energia e de queda de energia não fiquem à mercê aí, né, desses fenômenos, tá certo? E que poderá necessitar, né, desse recurso. Então seria essa minha colocação do que eu ouvi, das cobranças que me fizeram, e que eu repasso aí ao plenário, né, e que nós possamos também olhar nesse sentido para os espaços que a gente frequenta. Seria isso, presidente, muito obrigado. Com a palavra, vereador Tasso. Quero aqui
também fazer um parênteses da Rua Amazonas ali, né? Uma rua que há muito tempo vem causando buraco e, né? Estava naquele caos ali. Mas foi revitalizada via a Rua Amazonas. E eu estive lá ontem. Estive lá na rua, fui visitar o seu Boa. E fiquei lá parado. Parado um tempo lá, né? A quantia de fluxo de veículo que temos naquela rua. É impressionante a quantia de carga que passa naquela rua. Aquela rua ali é caminhão, é carro, é de tudo, é cargas. E agora foi revitalizado lá. A gente sabe que saiu o projeto foi vai para a licitação agora. Vai demorar um tempinho ainda, aí tem os termos burocráticos, né, da licitação, demora aí um tempo. Mas vai sair o asfalto novo da Rua Amazonas, né? O Giacobo nos garantiu o recurso, né, de 1,5 milhão. Nos garantiu o recurso e está sendo agilizado, então, agora a licitação para ser pavimentada aquela rua. Me concede uma parte, não perca a sua linha de raciocínio, mas para contribuir, eu acho, senhor presidente, que nós podemos até solicitar do planejamento que possa ser feito um estudo, e muitas vezes nós aqui, e já discutimos aqui, o contorno da BR-163, tirando todo esse movimento de caminhões dentro da cidade, e muitas vezes algumas pessoas questionam e acham que não é viável e que não é possível. E nós sabemos que o desenvolvimento e o progresso só chegará se nós investirmos em vários setores, e um desses setores é a rodovia. E nós, como Vossa Excelência relata, nós sabemos do grande número de veículos e caminhões que transitam na Rua Amazonas, causando o problema que está aí. Caminhões pesados, que deveriam estar utilizando a BR-163, que como um escape da serra, da famosa serra do bairro industrial, acabam desviando pelo bairro Alvorada e passando então pela Rua Amazonas. Eu acredito que poderia ser feito um estudo, até porque quando se constrói, e eu acredito, não tenho conhecimento técnico, mas acredito que deva ter uma forma de até especificar quanto de peso essa rua comporta, essa qualidade desse asfalto comporta, e nós limitarmos o peso dos veículos, e é possível, através do planejamento e uma lei municipal, nós limitarmos o peso até um tal peso, isso, aí eu me refiro que tem que ser um estudo técnico do planejamento, e nós limitarmos o peso até 10 mil quilos, ou até 15 mil quilos, enfim, que os veículos que possam transitar nessa rua, e aí obrigamos assim as carretas pesadas a utilizarem da rodovia BR-163 e não causarem esses transtornos dentro da cidade, e aí passam pela Rua Minas Gerais e pelas demais ruas, enfim, causando esses transtornos, porque nós temos um asfalto que não é para comportar esse peso de caminhões, e nós sabemos e temos acompanhado que esses caminhões têm transitado pela Rua Amazonas, e grande parte desses problemas foi causado por isso. Então, por isso nós temos que continuar nos empenhando na busca de melhorias, e uma das grandes melhorias no nosso entendimento é o contorno da rodovia 163, mas que enquanto isso não seja realizado, que nós possamos limitar o peso máximo de caminhões que possam transitar por essa rua, porque nós vamos fazer esse recapeamento, e se continuarmos nesse ritmo, daqui a pouco tempo nós teremos os mesmos problemas de buraco, porque essas cargas pesadas irão causar isso. Seria isso, vereador, e eu lhe agradeço a sua parte. Bem colocado pelo vereador Leandro aí. É um fluxo de veículos, de caminhões, de todo quanto é tipo de veículo ali naquela rua. Então, e a gente sabe aí, com essa chuva e coisa, não tem rua que aguente, né? A gente sabe que foi feito um tapa-buraco lá agora, que vai ser feita a pavimentação, não demora muito agora, indo para a parte de licitação, não vai demorar muito, depende da empresa que ganhar, né? Tem todo o processo burocrático que demora 30 dias para homologação e coisa e tal, mas vai ser feito o asfalto. Mas, se não limitar um peso ali, logo nós vamos ter que estar, como o vereador Leandro colocou, refazendo aquela rua de novo, né? E então vem o problema, se arrasta desde da BR-163 até o centro da cidade. Então, se não for feito um estudo, vamos ter problema para frente. Quero aqui também, eu estive na rádio na sexta-feira, onde eu
eu fiz uma fala cobrando a Copel. O Valdinei também esteve aí falando da Copel. A gente acompanha, eu ando no interior do município, sou cria do interior do município. No interior, aqui na cidade, nós já temos problema de falta de energia. E vocês imaginam no interior vem uma nuvem no céu, se vai a energia. É impressionante o que acontece com nossos agricultores, nossos produtores de leite, que estão lá, às vezes no final da tarde. Hoje a gente sabe que agora nessa época aí, nós temos os temporais de verão, né? E acontece sempre no final da tarde. É a hora que os produtores de leite vão tirar o seu leite. Aí os produtores mais pequenos não têm condição, às vezes, de ter um gerador na sua propriedade. Não tem condição de ter um gerador lá na sua propriedade, acaba a energia, não tem como tirar o leite. E é impressionante, dá uma nuvem no céu, você vai a energia, ficam sem energia, não tiram o leite, estraga o leite que já está no resfriador. Então, uma cobrança que nós temos que ser firme com a Copel. Eu até pensei em fazer um estudo, um levantamento, e nós fazer um baixo-assinado, sei lá, um negócio para nós enviar para a Copel, cobrando a Copel melhorias nas redes de energia do nosso interior. Nós já temos problema na cidade, vocês imaginam no interior, então, onde os produtores de leite já estão sofrendo com a baixa do preço do leite quando perdem a sua produção ainda. Então, essa fica uma nota de repúdio com a Copel do Estado do Paraná. Seria isso, presidente. Demais vereadores? Então é isso, né? Eu acho que agradecer a Deus que as coisas boas vêm acontecendo no nosso município, isso é muito importante. Então, essa notícia do dinheiro da conta do asfalto do Amazonas é uma notícia boa, é algo que a gente tem que dar os parabéns à liderança do prefeito Jorge. Se não fosse ele, com certeza, nosso município não estaria nesse desenvolvimento, nesse patamar agradável, nesse patamar, né, de confiança, melhorando a vida das pessoas. Como o Márcio dizia, o doutor Carlos, né, a saúde, tendo saúde, são as emendas parlamentares dos deputados que faz com que cirurgias, exames que o SUS às vezes demora ou não faz, possa ser feito, né? Então isso é muito importante. Então, dar os parabéns ao Jorge, apesar de ele falar pouco, mas é isso que vem acontecendo no nosso município, né? Que eu até comentei na última sessão. São mais de 23 milhões somente de asfalto, que vai até a final do ano deve liberar os maiores, né, que a gente tem acompanhado lá, né? Que são um asfalto de 7 milhões, que é a linha nova, o Vida Nova, asfalto novo final, que são 4 milhões. Aí temos mais 5 milhões sobre pedra poliédrica e mais 5 milhões sobre asfalto. Então isso traz desenvolvimento, traz a garantias, né, também que os imóveis vão valorizar, além da qualidade de vida. Então isso é muito importante. Então parabéns a toda a administração, parabéns aos vereadores, né, que estão aí. Nós temos a nossa briga hoje é buscar recursos. E isso vem acontecendo com nossos vereadores. Isso nos deixa muito felizes. Tenho certeza, vereadores, que também esse mandato dos vereadores ficará na história. Ficará na história de Barracão, assim como o mandato do prefeito Jorge. Esses dois mandatos deles ficarão para a história de Barracão. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar em 27 de novembro de 2025, na próxima quinta-feira.